Olá, eu me chamo Simone Assis, eu sou psicóloga, né? Hoje eu tenho uma clínica no Medplex Santana, clínica da memória chamada CogBrain, que também é uma desenvolvedora de jogos eletrônicos para reabilitar o cérebro. Tudo começou lá em 2011, quando eu ingressei na PUC para realizar o meu doutorado. Eu fiz o mestrado com o professor André Palmini, com lobos frontais, e fiquei curiosa em estudar idosos com comprometimento cognitivo leve. Então me inscrevi para a seleção de doutorado com a professora Carla Schwank, né? Quem eu gosto muito, tenho muita saudade também. E eu comecei então a fazer o processo seletivo. Nós então criamos um projeto de neuroreabilitação, né, cognitiva, com jogos de videogame. E a PUC me chamou, certa vez, logo no ingresso, que eu receberia um presente. Eu pensei, nossa, vou ganhar um presente, né, que eu ia trocar de orientador. E que meu orientador era o professor Ivan Esquerdo. Eu pensei, nossa, estou realizando meu sonho, né, que fantástico. E aí eu conheci aquela pessoa maravilhosa. Eu já conheci o professor Ivan Esquerdo da URGS, porque eu fui iniciação científica no laboratório da professora Carla Dalmas, então eu sempre dava uma espiadinha no tão sonhado centro de memória, né? Agora, ser aluna de doutorado do professor Ivan Esquerdo, isso era fantástico para mim. Eu sou psicóloga, não sou bióloga, nem farmacêutica, nem médica, né? Que honra! Então foi um grande presente que a PUC me deu, que o IGG me deu, e foi fantástico, né? Eu ganhei um amigo para a vida, um amigo para a vida. Eu aprendi tanta coisa conversando com ele. Foram 6 anos incríveis de aprendizado, de se tornar uma melhor pessoa, inclusive. Foi fantástico. Hoje, a profissional que sou é resultante daqueles anos. Claro que todos os professores, né, contribuíram em muito, né? A PUC, a UBRA e a URGS foram muito importantes. Mas o professor Ivan Esquerdo era a minha grande paixão, né? Continua sendo. E foi um grande presente. E o meu trabalho foi uma grande diversão, né? Foi com jogos de videogame. Eu ensinei os idosos a gostarem de jogar videogame para reabilitar a memória. E então, quando nós fomos desenvolver os jogos de videogame, nós precisávamos de um algoritmo. Cadê o algoritmo? Vamos pensar. Professor Esquerdo, formação de memória. Vai ler o artigo de formação de memória. Fui lá e estudei. Cheguei, mestre, o algoritmo. Memória é aquisição, formação, conservação e evocação de informações. E a partir disso, nós desenvolvemos toda a jogabilidade dos nossos jogos. Nós utilizamos então a estrutura desses jogos antigos, o Pong, que é um antigo jogo de mesa, primeiro jogo de mesa desenvolvido pela Atari, e o Gênios, que o Gênios até hoje é algo muito amplamente utilizado nos processos de reabilitação e também é um brinquedo muito querido por várias gerações, né? Entre outros jogos que nós utilizamos, mas esses são os mais conhecidos, né? E então nós modificamos a jogabilidade desses jogos, né? O Gênios não é o Gênios, né? É um jogo então baseado no algoritmo. E nós, então, criamos uma bateria de neuroreabilitação da memória. Esse artigo vai ser publicado agora, porque logo que eu saí do doutorado, eu fui trabalhar numa universidade e realmente eu não publiquei, né? Então, eles vão ser publicados por agora e vai ser uma coisa muito boa também, uma recordação muito querida que esse trabalho ele foi na minha vida e na vida das pessoas que participaram e tiveram a oportunidade, dos alunos que tiveram a oportunidade de conhecer o professor Esquerdo em função desse trabalho. Nós tivemos o apoio da Microsoft nesse trabalho, né? A Microsoft, porque na época tu tinha que ter a licença para que a Xbox
permitisse utilizar então o console para desenvolver os jogos. Então a Xbox, né, aceitou a nossa ideia, assim como também abraçou a nossa ideia, assim como a Microsoft, então, que é a empresa. Né? Então nós desenvolvemos no Centro de Tecnologia da PUC, o Tecnopuc, né, com a coordenação do professor Márcio Pinho, que também é um grande amigo e foi um grande colaborador. Né? Então, para mim, meu doutorado, que às vezes o doutorado, nossa, é uma coisa complexa, difícil, para mim foi muito legal. Eu aprendi muito, fiz uma faculdade de jogos digitais na Unicinos para poder compreender tudo o que o pessoal da engenharia de computação estava fazendo.